Os procrastinadores, como a gente pode identificar os procrastinadores? O procrastinador e a pessoa que posterga não necessariamente são as mesmas pessoas, e todos nós em algum momento postergamos coisas, mas não necessariamente somos procrastinadores, né? Bom, primeiro de tudo, o procrastinador, ele chega atrasado sistematicamente. Então, ele sistematicamente chega tarde em reuniões, em encontros marcados, desde encontros que sejam encontros de prazer até encontros de trabalho. Outro ponto, eles tendem a culpar as outras pessoas pelo seu atraso ou pela sua entrega em cima da hora. Então, é muito comum que os procrastinadores digam que não é que eles deixaram para a última hora, mas as outras pessoas me atrapalharam, os outros, ou as situações, ou a conjuntura. Outra coisa bem importante, muitos têm crenças relacionadas à coisa de esperar até o último minuto, para então, a partir disso, se sentir como que energizado para fazer, tá? E aí tem um dado bem interessante dos estudos do Steele, que mostram que, muitas vezes, os procrastinadores, eles têm dificuldade de diferenciar prioridades. Então, por exemplo, eles acabam se envolvendo em tarefas que não são prioritárias, ou só fazem as tarefas quando elas efetivamente não têm mais como não serem realizadas. Outras características. Eu preciso estar com tudo perfeito e organizado para começar uma tarefa. Essa é uma outra crença muito comum, muito frequente dos procrastinadores, tá? Então, por exemplo, eu arrumo toda a sala, eu arrumo toda a mesa, eu arrumo inclusive a limpeza dos vidros, inclusive a faxina, inclusive tudo antes de eu me sentar para fazer o que realmente eu tinha que fazer, o que eu realmente tinha me proposto a fazer, tá? Então, esse é um outro ponto. Tem um esforço aí, né, de que tudo tem que estar perfeito, tá? Outra coisa muito importante, em geral, também nós temos pessoas que têm um foco muito grande em só fazer aquelas coisas que elas têm vontade. Então, enquanto eu não tenho vontade de fazer, então eu não faço, porque eu não tenho vontade. Então, eu espero a vontade chegar. E quando essa vontade chega, aí eu vou fazer. E, por exemplo, tem muitas crenças e pensamentos de merecimento, de permissividade, né? A vida é muito curta, por que eu vou fazer isso que não é interessante agora, se seria muito mais legal eu fazer outra coisa nesse momento, muito mais interessante. Eu só vou assistir esse um episódio da série que eu gosto e depois eu vou fazer o trabalho. E quando vê, o dia passou, e aquela atividade que deveria ter sido feita para ela poder ser feita com qualidade, ela acaba deixando de ser feita, né? Então, muitas vezes passa o dia inteiro organizando as coisas, arrumando as coisas, porque ainda não tá bom, porque ainda não tá perfeito, porque... E aí, de repente, terminou o dia e você não fez. O que é um dos dados bem importantes da literatura sobre isso é que pessoas que postergam podem vir a ser procrastinadores, porque procrastinar é um hábito. A gente acaba se acostumando a procrastinar. Então, por exemplo, existem várias teorias que vão explicar esse fenômeno, tá? A gente vai ter dados que mostram que, por exemplo, o Ferrari fala muito disso, tá? Ele vai dizer que existe uma variedade de procrastinadores. Nós não somos, se nós procrastinamos, nós não somos todos iguais, tá? Então, como assim? A gente tem uma variedade de procrastinadores. Pode ser que a gente tenha mais de uma dessas características, mas pode ser que também a gente acabe tendo só uma dessas características. Primeiro, os procrastinadores, né? Nós procrastinadores somos evitativos. Então, a gente morre de medo de fazer mal feito. Então, a gente vai deixando, porque vai que não fica bom. Então, é melhor deixar para mais um tanto.
e daqui a pouco eu vou fazer, mas eu tenho que ter certeza que vai ficar bom. Então, esses o Ferrari vai dizer, e a literatura vai dizer que são os procrastinadores evitativos e que fogem do fracasso ou da falta de perfeição. Que tipos de crenças, que tipos de ideias estão associadas a esse tipo de procrastinador? São as pessoas que, em geral, têm altos padrões de exigência, que, em geral, pensam que se não for para fazer perfeito, então é melhor não fazer, e coisas desse gênero, tá? O que mais que a gente tem? Além disso, a gente tem um segundo grupo de procrastinadores, que são os procrastinadores buscadores de excitação. Eu me sinto energizada pela pressão, ou seja, eu só trabalho sob pressão, eu trabalho melhor sob pressão. Aliás, essa é uma frase super comum da gente ouvir dos procrastinadores. Então, se a pressão não chegou, eu ainda não vou trabalhar. Então, eu tenho que estar nesse nível de pressão, porque daí eu trabalho muito melhor, eu crio mais, eu tenho mais atividade mental, a minha cabeça funciona melhor, eu trabalho mais claramente as ideias, blá, 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 blá. Esse é um tipo de procrastinador. Existe um outro procrastinador que ele procrastina pelo medo de tomar uma decisão. Eu estou indecisa se eu faço do jeito A ou se eu faço do jeito B. E aí eu vou ter que tomar uma decisão. E essa decisão me deixa ansiosa. Então, deixa para lá, vamos deixar passar. Vai que o mundo decide por mim. Vai que a coisa se resolve e aí eu não preciso fazer. Ou então alguém toma a decisão e aí eu sou obrigada a fazer e aí eu faço como o outro decidiu. Então vejam que cada uma dessas características vai demandar um tipo de intervenção diferente. Vocês estão percebendo isso, né? Então, por exemplo, o procrastinador por indecisão, ele vai precisar investir muito em estratégias de julgamento e tomada de decisão, né? Em até fazer escolhas, em aprender a fazer escolhas, né? Daí nós temos um quarto grupo. Esse quarto grupo, ele é associado a problemas de autorregulação, conduta derrotista e ou autossabotagem. São os procrastinadores que, no fundo, se veem como pessoas incapazes, pouco inteligentes, inaptas, inabilidosas, lá no seu íntimo, e por isso elas acabam não se envolvendo nas atividades. Então, elas procrastinam porque elas não acreditam que elas são capazes de realizar aquela tarefa e muitas vezes chega, então, naquele momento final, no qual elas vão realizar a tarefa, e vejam que acaba se tornando uma estratégia compensatória, né? Por quê? Porque então eu deixo para o último momento, como eu deixo para o último momento, eu acabo tendo pouco tempo para fazer numa qualidade que eu até saberia fazer, mas eu não acredito que eu sei fazer nessa qualidade, e aí eu acabo colhendo exatamente os frutos do jeitinho que eu estava esperando, ou seja, por eu me enxergar como alguém desregulado, alguém que não consegue, alguém que não tem as habilidades e alguém que então no fim das contas se auto-sabota. Isso pensando então nas nossas características.